Oiê! Seja muito bem-vindo a mais um capítulo das Belezas de Goiás. Não adianta chorar. Hoje, a nossa viagem te leva a dois destinos que parecem ter saído direto de um livro de história, mas com cachoeiras, trilhas e ruas que vibram, cultura e natureza em cada canto. Bora comigo conhecer Pirenópolis e Corumbá de Goiás, dois pedacinhos de charme colonial em pleno cerrado. As duas cidades estão pertinho uma da outra e a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia. Pirenópolis está no sopé da Serra dos Pirineus, cercada por montanhas, rios e mata nativa, um verdadeiro refúgio ecológico. Já Corumbá de Goiás é banhada pelo poderoso rio Corumbá, com cachoeiras de tirar o fôlego e um casário que ainda carrega marcas do Brasil colônia. Elas fazem parte da região do Vale do Rio das Almas, nome que carrega um certo mistério. Mas a gente já fala disso. O que importa agora é saber que essas duas joias ficam ali, coladinhas, bem no coração do Cerrado Goiano. E por falar em cerrado, aqui é cerrado de verdade, viu? Vegetação nativa com árvores de casca grossa, folhas resistentes, flores vibrantes e um cheirinho de terra molhada que só quem anda pelas trilhas da região sabe o quanto é especial. É o mesmo bioma que alimenta as cachoeiras, as nascentes, os rios e que dá à vida à biodiversidade, única que faz Goiás ser tão surpreendente. Em Pirenópolis, por exemplo, a gente encontra o Parque Estadual da Serra dos Pirineus, com trilhas ecológicas, formações rochosas antigas e mirantes incríveis. Em Corumbá, temos o Parque Municipal Salto Corumbá, que abriga não só quedas d'água cinematográficas, mas também cavernas, canyons e trilhas que parecem cenário de filme. O clima por aqui é aquele clássico tropical de altitude, verões quentes e chuvosos, com direito à trovoada de tarde e arco-íris de manhã, e invernos secos com céu azul e temperaturas amenas. Ideal para quem quer fugir do calorão e ainda curtir um banho de cachoeira geladinha. E as paisagens são uma mistura perfeita. Montanhas ao fundo, vegetação densa, rios cristalinos e um charme arquitetônico colonial, que torna cada rua um cartão postal. E é nesse cenário encantador entre serra, rio e história que a gente começa mais uma jornada inesquecível pelas belezas de Goiás. Vem comigo, porque agora a gente vai voltar no tempo e descobrir como essas cidades nasceram e guardam até hoje o espírito do Brasil profundo. Sabe quando a gente anda por uma cidade e sente que cada cantinho tem uma história para contar? Pois é, com Pirenópolis e Corumbá de Goiás é exatamente assim. Cada pedra, cada igreja, cada nome de rua guarda um pedaço do passado. E que passado, viu? As duas cidades nasceram do mesmo impulso, que movimentou o interior de Goiás no século XVIII, a Corrida do Ouro. Foi ali, às margens do Rio das Almas, que os primeiros bandeirantes chegaram por volta de 1720. O ouro começou a ser explorado e logo surgiram os primeiros arraiais. Pirenópolis, na época chamada de Meia Ponte, foi fundada oficialmente em 1727, como um arraial de mineradores e padres jesuítas. Já Corumbá de Goiás teve origem semelhante, mas como um aldeamento indígena, criado por missionários capuchinhos em torno de 1731, logo depois convertido em vila. Pirenópolis se destacou logo de cara por sua posição estratégica na ligação entre o sul e o norte do Brasil colonial, com ruas planejadas, igrejas imponentes e forte atividade religiosa e artística. Foi elevado à vila em 1832 e à cidade em 1853. Corumbá, por sua vez, se tornou vila ainda mais cedo, em 1824. E foi importante centro comercial e agro-extrativista, explorando não só o ouro, mas também a cera de carnaúba, que era usada para produzir velas, polidores e até tinta. O ciclo do ouro foi intenso, mas curto. No final do século XVIII,
os veios começaram a se esgotar e a população migrou para outras regiões. Com isso, Pirenópolis e Corumbá entraram em um período de estagnação, o que, curiosamente, ajudou a preservar sua arquitetura colonial original, porque pouca coisa nova foi construída. Durante o século XIX, Pirenópolis se destacou também pelo seu papel intelectual. Foi berço de Joaquim Alves de Oliveira, o primeiro tipógrafo goiano, e palco de debates literários e políticos. E mesmo em decadência econômica, foi ali que nasceu o jornal mais antigo do estado, o lendário Matutina Meia-Pontense, de 1830. Corumbá, por outro lado, resistiu com a força de agricultura e da pecuária, e também guardou suas tradições religiosas e culturais, como a festa da Nossa Senhora da Penha, uma das mais antigas da região. Foi só nos anos 1970 e 1980 que as duas cidades voltaram a ganhar destaque, mas dessa vez não pelo ouro, e sim pelo turismo. Pirenópolis, com seu casário impecável, ruas de pedra e cachoeiras, virou queridinha de artistas, escritores, cineastas e ecoturistas. E Corumbá, com suas paisagens naturais imponentes e acessíveis, passou a atrair trilheiros, mochileiros e famílias que buscam sossego em contato com a natureza. Hoje, as duas cidades vivem uma nova era, com mais estrutura, mas sem perder suas raízes. Você anda pelas ruas e sente a mistura do antigo com o moderno, da fé com a arte, da natureza com a história. E tudo isso faz parte do que a gente veio buscar aqui. Histórias que resistem, tradições que encantam e, claro, as belezas de Goiás que não param de surpreender. Agora, vamos entrar numa parte do episódio que eu particularmente adoro: as lendas e mistérios que habitam essas duas cidades encantadoras. Por aqui em Goiás, meu amigo, não tem um lugar sem um bom causo. Lá em Pirenópolis existe uma história antiga passada de geração em geração, sobre um cavaleiro que aparece nas trilhas da Serra dos Pirineus durante a noite. O povo chama ele de Zeca das Almas, um vaqueiro solitário que teria se perdido durante uma travessia, mas que continua a proteger os viajantes mesmo depois de morto. Dizem que se você estiver sozinho, cansado, e escutar o som de um cavalo ao longe, é ele te guiando para o caminho certo. Já em Corumbá de Goiás, às margens do Rio das Almas, moradores antigos juram que em algumas noites de lua cheia, dá para ver uma mulher vestida de branco, caminhando sobre as pedras, perto das quedas d'água. Eles chamam de Santa da Estrada. Uns dizem que é a alma de uma romeira que morreu ali. Outros juram que é o espírito protetor do rio. O fato é que quem vê essa mulher sente um arrepio, mas curiosamente também sente paz. E tem mais. Muitos moradores de Pirenópolis contam que já viram luzinhas flutuando à noite perto da antiga ponte de pedra da cidade. São pequenas esferas de luz que aparecem de repente e somem quando alguém tenta chegar perto. Tem gente que diz que são almas de escravizados, que construíram a cidade e ainda vigiam seu legado. E olha só essa: moradores mais antigos de Corumbá dizem que às vezes dá para ouvir o sino da igreja de Nossa Senhora da Penha tocar, mesmo quando ninguém está lá. Dizem que é um sinal de que algo importante está para acontecer. Tem gente que se assusta, outros agradecem e rezam. Na subida da serra, tem uma trilha que passa perto de uma pedra enorme, conhecida como Pedra do Mirante. Segundo moradores, às vezes, uma névoa espessa cobre o caminho de repente, como se o tempo parasse. Alguns dizem que é só o fenômeno climático. Outros juram que é um véu espiritual, que se forma quando alguém de coração puro passa por ali. Essas histórias podem parecer só folclore, mas quem vive aqui respeita, porque, lenda ou não, elas fazem parte da alma desses lugares. E afinal, quem disse que tudo precisa ser explicado? Se até aqui você já se encantou com a história e os mistérios dessas duas cidades, se prepara, porque agora a gente vai falar de uma coisa que pulsa forte em Pirenópolis e Corumbá de Goiás: a cultura viva, aquela que a gente vê, ouve, sente e, principalmente, participa. Vamos começar por um espetáculo que é simplesmente único no Brasil: as Cavalhadas de Pirenópolis. Essa tradição tem mais de 200 anos e é patrimônio cultural e material do Brasil.
Durante 3 dias, cavaleiros se dividem em mouros e cristãos, com trajes coloridos e armaduras brilhantes, e encenam a luta entre os dois povos, com desfile, combate simbólico e reconciliação final. Tudo isso em homenagem ao Divino Espírito Santo. A cidade inteira se prepara. Oficina de máscaras, costura de roupas típicas, bandas de músicas, culinária, rezas. É muito mais que uma festa. É um verdadeiro ritual ao pertencimento. E não é só Pirenópolis que celebra o Divino. Em Corumbá de Goiás, a festa do Divino também é fortíssima, misturando procissão, comidas típicas, folia e fé. São semanas de programação com missas, novenas, cavalhadas, queima de fogos e barraquinhas que enchem a praça principal de cores e sabores. Pirenópolis também é conhecida como um polo cultural vibrante. Aqui, artistas de rua, músicos, escultores e artesãos enchem as ruas de talento. Tem loja de arte sacra, boutiques de moda alternativa, ateliês de cerâmica, papel reciclado, vidro fundido, além das famosas tapeçarias e estilogravuras. E em Corumbá, o destaque vai para o trabalho com fibras naturais, entalhes e madeira e as tradicionais cadeiras de balanço feitas à mão, que viraram símbolo da cidade. Tem até festival com esse nome, Festival da Cadeira de Balanço, que reúne arte, música, culinária e memória. Agora vamos falar de comida, né? Porque cultura sem gastronomia não tá completa. Nas duas cidades, a culinária goiana aparece com força. Empadão goiano, galinhada, arroz com piqui, pamonha assada, feijão tropeiro e, claro, aquele doce de leite caseiro com queijo fresco, que é o orgulho das cozinheiras da região. Em Pirenópolis, os cafés coloniais e bistrôs no centro histórico viraram referência. Já em Corumbá, a pedida é a comida caseira, nas fazendas e nos ranchos ao redor das cachoeiras. Em cada canto dessas cidades, a cultura é viva, presente, orgânica. Ela não tá só nos museus ou nos livros. Tá no batuque da banda, no cheiro do empadão, na costura do figurino das cavalhadas e no riso de quem participa das festas há décadas. É isso que faz Pirenópolis e Corumbá serem tão especiais. O passado e o presente andando juntos, de braços dados com o coração do povo. Agora se prepara, porque chegou a hora de conhecer tudo que dá para ver, viver e se encantar em Pirenópolis e Corumbá de Goiás. Se você curte natureza, história, gastronomia, fotografia, aventura ou só descansar ouvindo o barulho do rio, esses 2 destinos são simplesmente imperdíveis. Começando por Pirenópolis, que é praticamente um santuário ecológico. A cidade tem mais de 80 cachoeiras catalogadas. Isso mesmo, 80. As mais famosas, anota aí: Cachoeira do Abade, com trilhas bem estruturadas e quedas belíssimas; Cachoeira Santa Maria, ótima para banho com crianças; e a Cachoeira do Rosário, que fica dentro de um santuário natural. Dá também para fazer um ecoturismo no Parque Estadual da Terra dos Pirineus, onde fica o ponto culminante da região, com 1.385 metros de altitude. A vista lá de cima é de arrepiar. E para quem ama trilha com recompensa, recomendo a do Santuário Vaga Fogo, que tem ponte suspensa, passarela em meio à mata e degustação dos produtos artesanais no final: mel, licores, doces e mais. Agora vamos para Corumbá, que é o paraíso para quem ama cachoeira com volume. A principal atração é o Salto Corumbá, com quedas de até 50 metros, águas cristalinas e estrutura completa para passar o dia. Tem restaurante, camping, trilhas, tirolesa, cavalgadas e até rapel. Outras cachoeiras incríveis por lá são a Cachoeira da Água Limpa, mais selvagem, com acesso por trilha, e a Cachoeira do Poço Rico, ótima para quem quer sossego e contato com a natureza. Em Pirenópolis, o centro histórico é um espetáculo à parte. São ruas de pedra, casarões coloniais, preservadíssimos, igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o Museu das Cavalhadas, o Museu do Divino e lojas de arte que parecem galerias. Não deixe de visitar também a Ponte de Pedra, uma das mais antigas em uso no Brasil, e caminhar à noite pela Rua do Lazer, onde ficam os bares
cafés e restaurantes mais charmosos da cidade. Tanto em Pirenópolis quanto em Corumbá, o artesanato é destaque. Tem feiras de fim de semana com produtos naturais, bijuterias feitas com sementes, sabonetes artesanais, bordados, redes, doces e cachaças locais. Em Corumbá, vale muito a pena visitar fazendas nos arredores, que oferecem café da manhã colonial, cavalgadas e até visitas guiadas nas plantações de ervas e frutas. E o mais legal é que, mesmo com toda essa infraestrutura, as duas cidades que ainda mantêm aquele jeitinho de interior, com gente que senta na calçada, que dá bom dia na rua e que contam causos como se fosse parte do roteiro oficial e quer saber, são mesmo. Então, se você está procurando experiências que misturam cultura, aventura e um contato verdadeiro com a história e a natureza, pode colocar Pirenópolis e Corumbá de Goiás na sua lista, porque aqui tem beleza de sobra para viver e guardar na memória. E para fechar nosso episódio de hoje com chave de ouro, ou melhor, com história, emoção e muita coisa boa, vamos de curiosidades e fatos surpreendentes sobre Pirenópolis e Corumbá de Goiás, que você provavelmente nunca ouviu por aí. Sabia que Pirenópolis é considerada a capital nacional das cavalhadas? E que essa encenação que mistura religião, teatro e cavalgada é praticada há mais de 2 séculos ininterruptamente? Só em 3 cidades brasileiras essa tradição ainda sobrevive: Pirenópolis, Goiás, São Luís do Paraitinga, São Paulo e Bonfim, Minas Gerais. E a de Pirenópolis é a mais famosa e visitada. Foi em Pirenópolis que nasceu o primeiro jornal de todo o estado de Goiás, o Matutina Meia Pontense, fundado em 1830. Pasme, antes mesmo de muitas cidades brasileiras serem criadas. Ele era impresso na tipografia local e tratava de política, poesia e até denúncias sociais da época. A belíssima igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, foi totalmente destruída por um incêndio em 2002. O país inteiro lamentou, mas graças à mobilização popular e à força da cultura local, ela foi reconstruída exatamente como era, usando técnicas tradicionais. Hoje é símbolo da resistência, da fé e da memória goiana. Já o nome Corumbá vem possivelmente do tupi-guarani, curumbá, que pode significar muito mato ou ainda mato que ruge. Tem tudo a ver com o som das cachoeiras e a mata densa da região. E olha essa, pouca gente sabe, mas além do ouro, Corumbá de Goiás teve garimpo de diamantes no século XIX. A exploração era discreta e manual, feita no leito dos rios, e hoje é parte da memória local, preservado nos museus e causos contados pelos mais velhos. E você sabia que em Pirenópolis existe uma linha de produção de doces artesanais, tombada como patrimônio cultural? É isso mesmo! As receitas vêm sendo passadas de mãe para filha há gerações, com caldeirão de cobre e tudo. Dizem que o céu de Pirenópolis e Corumbá é um dos mais lindos do Cerrado, por causa da altitude e da pouca poluição luminosa. Dá pra ver estrelas cadentes, Vênus e Via Láctea. Tem gente que vem pra cá só pra fazer astroturismo. É ou não é demais? E assim, entre causos, trilhas, doces, festas e história, a gente encerra esse episódio mágico sobre 2 lugares que são puro encanto: Pirenópolis e Corumbá de Goiás, onde o passado e o presente caminham juntos, ao som das águas, do riso do povo e das belezas que só Goiás tem. Gostou de viajar com a gente? Então se prepara, porque no próximo episódio vamos partir de Pirenópolis rumo a um dos lugares mais surpreendentes do estado: Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros e Vale da Lua. Uma viagem que mistura misticismo, natureza selvagem e experiências fora do comum. Te espero no próximo capítulo das Belezas de Goiás. Sem você não posso mais viver. Sem você não posso mais viver. Sem você. Sem você.
chover.